vamos lá. O nosso tema de hoje é princípios de pranayama. Pranayama é descrito como a total suspensão dos reflexos respiratórios. Tá? Então os textos são radicais, é a total suspensão dos reflexos respiratórios, é a suspensão dos impulsos respiratórios, é a suspensão do desejo respiratório. Tá? Então, em essência, pranayama é não respirar. Pranayama é o momento de pausa respiratória. Mas não é uma pausa que você controla e fica se esforçando para fazer. É a total ausência do reflexo respiratório. A respiração, ela se suspende espontaneamente. Essa é a definição de pranayama que a gente vai encontrar tanto nos Yoga Sutras de Patanjali como nos textos clássicos de Hatha Yoga. Assim como o asana coloca a imobilidade no corpo, suspende esses reflexos dos movimentos, o pranayama suspende os reflexos respiratórios e as práticas meditativas suspendem esses reflexos, esses impulsos mentais. Pranayama é a grande técnica do yoga para que a gente possa avançar e adentrar o universo da meditação. Tá? É a grande chave para a atuação nos processos mentais. Entende o yoga que a gente não consegue interferir diretamente na mente e que a respiração é a grande chave para isso. Tá? É através da respiração que a gente vai conseguindo ter cada vez mais acesso ao controle das atividades mentais. Pranayama é formado por duas palavras, prana e ayama, que é o controle ou a regulação do prana. Mas o que é o prana, então? Prana vai ter várias descrições, várias interpretações. A mais comum que a gente ouve hoje em dia, prana, é essa função vital, respiração vital. Mas prana ele vem de uma raiz sânscrita an, que pode ser interpretada simplesmente como respiração. Se a gente vai olhar em alguns textos, o prana ele vai ter algumas interpretações. Ele vai ser simplesmente respiração em alguns momentos, ele vai ser esse impulso respiratório, vai ser a nossa respiração reflexa, autônoma. Prana vai ser descrito como impulsos nervosos, vai ser também descrito como sensações cutâneas. Tá? Então tudo isso que promove a vida, de alguma forma, pode ser entendido como tendo a prana, como tendo a função de prana existente. Patanjali, no seu capítulo 2, Sutra 49, quando fala de pranayama, vai dizer que quando a estabilidade na postura for estabelecida, pranayama é a pausa no movimento da expiração e inspiração. Quando a estabilidade na postura for estabelecida, ou seja, é importante que vá se conquistando a postura, o asana, para que a gente possa ir avançando com segurança em pranayama. Tá? O pranayama tem algumas fases, são 3 fases. A fase inspiratória, chamada puraka, a fase expiratória, chamada rechaka, e a fase de pausa, suspensão respiratória, chamada kumbhaka. Nos textos clássicos de Hatha Yoga, kumbhaka, a pausa respiratória, é sinônimo de pranayama. E kumbhaka vai ser de 2 tipos, sahita, que é o voluntário, e kevala, que é o involuntário. Hatha Pradipika diz, sahita deve ser praticado até obter-se kevala. A gente começa praticando até que a suspensão respiratória acontece. Assim é o que eu venho dizendo em todas as nossas práticas. Lembra do asana, a gente começa praticando o asana, em algum momento o asana se faz em nós. A gente começa buscando a imobilidade, em algum momento a imobilidade acontece.
E é justamente quando ela acontece que ela é a mais importante, é justamente quando ela acontece que se domina a técnica. Seja ela o asana, o pranayama, o bandha, mudra, kriya, né? Quando ela é feita sem esforço. Os textos descrevem uma proporção ou um ritmo para a prática de pranayama. E o que os textos escrevem é uma proporção de 1 tempo para inspirar, 4 tempos de pausa, de retenção respiratória, 2 tempos de expiração. Tá? Claro que não vamos fazer isso. O que a gente vê nos textos clássicos de Hatha Yoga não é algo aplicado para os nossos dias de hoje. O que está descrito ali é fazer um pranayama nesse ritmo, né, 4 vezes ao dia, alcançando-se 80 repetições em cada vez. Ou seja, é um tipo de prática, um tipo de envolvimento que não faz parte das nossas atividades, né, da nossa rotina. Não estamos preparados para isso. Bom, mas essa proporção, né, de 1 tempo para inspirar e 2 tempos para expirar é alguma coisa que a gente vai buscar preservar, tá? Preservar com o objetivo de que a expiração seja sempre mais longa do que a inspiração, tá? Expiração prolongada. Desde que, né, não se sinta em nenhum momento falta de ar. Então, assim como no asana o conforto é obrigatório, a regra número 1, no pranayama a regra número 1 é não sentir falta de ar. Não tem nada mais calmante, relaxante do que soltar o ar devagar, mas não tem nada que nos agite, né, nos excite mais do que sentir falta de ar. Se a gente quer ir para o caminho da meditação, não faz nenhum sentido a gente se permitir sentir falta de ar. Bom, então o pré-requisito para a prática de pranayama é a estabilidade e o conforto no asana. Mesmo que essa estabilidade e conforto venha com apoios e ajustes, almofadas, cadeiras, paredes, aquilo que for necessário. Mas pranayama antecede a prática de meditação, né? Então pranayama vem depois do asana, vem antes das práticas meditativas. Tem um lugar ali muito específico. Quero de novo mostrar alguns trechos do texto como o pranayama aparece. Então vamos ver no texto do Hatha Pradipika alguns poucos versos para ver como o pranayama está descrito aqui. Primeiro, depois de conhecer asanas, o yogin com seus sentidos sob controle e alimentando-se moderadamente com comida agradável, deve praticar pranayama sob a orientação do guru. A alimentação é alguma coisa que é colocada com bastante importância, tá? E aí vem o motivo do porquê pranayama é feito. Enquanto a respiração estiver irregular, a mente estará instável, mas quando se aquieta a respiração, a mente também o fará e o yogin viverá longo tempo. Deverá então controlar a respiração. Para isso que se faz pranayama, porque existe uma relação profunda entre, né, respiração irregular e mente instável. A vida enquanto há prana trabalhando no corpo. Se a respiração cessa de trabalhar, significa morte. Assim, a respiração deve ser regulada. Pular alguns. E colocar, né, alguns alertas. Os textos são muito claros em seus alertas e a gente precisa ter cuidado com as práticas de pranayamas. As práticas têm que ser feitas da maneira correta. Pela apropriada prática do pranayama, aniquilam-se todas as enfermidades. A prática inapropriada de pranayama dá origem a todos os tipos de enfermidades. Deve-se expirar, reter e inspirar de maneira regulada para ter êxito no pranayama.
Assim como domamos leões, elefantes e tigres gradualmente, também a respiração deve ser controlada gradualmente. De outro modo, prejudicará o sadhaka, né? Aquele que pratica. Então, ele compara o domínio, o controle da respiração, como se fosse domar um animal feroz, né? Se você vai ali muito diretamente, você vai ser atacado e ferido por ele. Então a respiração tem que ir sendo controlada de maneira cuidadosa. E lá para frente, verso 77, no finzinho, penúltimo verso de Pranayama, a consciência volta a estar sem objeto depois de reter a respiração em Kumbhaka. Praticando desse modo, obtém-se o perfeito estado de Raja Yoga. A consciência volta a estar sem objeto depois de reter a respiração. Ou seja, a relação íntima que a prática de Pranayama tem com as práticas meditativas. Muito bem. Mas como? Como vai ser esse padrão respiratório? E eu já vou acabar daqui a pouco para a gente começar a entrar na nossa prática. Como vai ser esse padrão respiratório? A respiração em Pranayama é profunda e lenta. Tá? Ela é completa tanto na sua fase inspiratória como na sua fase expiratória. Ontem a gente trabalhou com Kapalabhati na região do abdômen. A respiração, né, o padrão respiratório de Pranayama vai ser diferente. O padrão respiratório de Pranayama é através de respirações predominantemente torácicas. As inspirações são torácicas. Né? Lembra? Há aquele esforço de alargamento torácico das costelas mais baixas até as costelas mais altas. Esse esforço ele vai ampliando a nossa caixa torácica. O relaxamento desse esforço faz com que a expiração aconteça. Mas para a expiração ser completa, a gente começa a ativar abdômen, períneo, assoalho pélvico, até soltar o máximo de ar que puder. Logo depois, o relaxamento dessa contração que acabou de ser feita no abdômen, né, ele faz o abdômen voltar até a sua posição normal. A partir daí ele não se expande mais, fica sob controle e a gente vai continuar com a fase inspiratória, expandindo o tórax. Essa é a forma que a gente vai procurar respirar em Pranayama e eu vou descrevendo em mais detalhes com a nossa prática. Vamos a ela. Começamos na postura de meditação. O primeiro passo, como vimos, é a estabilidade e o conforto do corpo. Está deixando o corpo assumir uma postura firme, estável, leve, confortável, com as costas retas. Isso leva algum tempo. Sem nenhuma pressa, nenhuma ansiedade, se dê esse tempo. Vá percebendo microajustes que acontecem no corpo, enquanto você permite que a postura vá se estabilizando.
próximo passo, e o primeiro passo para a gente começar a entrar em pranayama é perceber a respiração livre acontecendo, não controlada. Através da respiração não controlada, vá identificando os impulsos respiratórios. Identificando o que faz com que a inspiração aconteça, o que faz com que a expiração aconteça. E à medida que vai observando a respiração livre acontecendo, vá se envolvendo com os movimentos respiratórios na região do tronco. E a gente vai entender por região do tronco, desde a base, da região de assento, até o pescoço. Movimentos de expansão e retração. Movimentos do corpo. Corpo se expandindo, provocando a inspiração. Corpo se retraindo, provocando a expiração. Ou seja, é o movimento do corpo que provoca o movimento do ar. E se você percebe isso, vai ganhando autonomia sobre a própria respiração. Não é o ar que entra e expande o corpo. É o corpo que se expande e faz o ar entrar. Onde esses movimentos respiratórios são mais evidentes, mas procure percebê-los também onde não são assim tão evidentes. Com a coluna bem reta, você começa com movimentos muito pequenos de rotação em torno do eixo da coluna, como se você desenhasse círculos projetados no teto a partir do topo da cabeça. Mas círculos muito pequenos. Pequenos, menores. E vá aos poucos ampliando esses círculos. E vá observando a base, onde a coluna está inserida, lá na região do quadril, e sinta esse contato dos isquios do quadril com o chão. Então tem um movimento que você percebe a partir do topo da cabeça e o movimento que você percebe a partir da base em contato com o chão. Inverta o sentido. E
vai reduzindo a amplitude dos movimentos, pouco a pouco, até que eles voltem a ser pequenos, muito pequenos círculos projetados lá no teto. E esses círculos vão sendo menores, menores e menores, até que o corpo para. Quando o corpo para, observe a imobilidade. E veja se pode sentir movimentos respiratórios lá na base, na região do assoalho pélvico. Fazemos uma torção, a mão direita apoiada no joelho esquerdo, a mão esquerda no chão na direção da coluna. Torça desde a parte mais baixa da coluna. Você torce e ao mesmo tempo cresce. E vá se envolvendo com os movimentos respiratórios enquanto permanece imóvel na torção. A respiração é livre. Volte. E vai torcendo para o outro lado. Tração e torção. Volte. Observe os movimentos respiratórios na região do abdômen, mas também na região imediatamente posterior ao abdômen, nas costas, a região lombar. Mãos apoiadas no chão, aos lados do quadril. Leva o braço direito estendido lá para cima, estenda, cresça, espreguice, vá até o seu máximo. E aí você começa a fazer a inclinação para o lado esquerdo, abrindo bem a lateral direita. Como quem quer alongar esses músculos que ficam entre cada uma das costelas.
E comece a respirar então um pouco mais profundo agora. Volte. Deixe a respiração livre. Compare o lado alongado com o lado que ainda não foi alongado. Fazemos para o outro lado, leve o braço esquerdo lá para cima, estenda, espreguice, cresça. Então vai inclinando para a direita, abrindo essa lateral esquerda. Volte. Se acomode, observe os movimentos respiratórios, então, nas laterais do tórax. Vire a cabeça como quem olha lá para a esquerda. Relaxe bem a lateral direita. Deixe que o ombro direito desça um pouco. Como se percebesse que respira mais pelo lado direito do que pelo esquerdo. Desde a entrada do ar na narina direita. Volte. Então você vira lá para a direita e vai relaxando muito bem o lado esquerdo. O ombro esquerdo desce um pouco. E se envolva com a respiração do lado esquerdo desde a entrada do ar na narina esquerda. Volte. Solta a cabeça lá para trás, aponta o queixo lá para o teto. Ótimo. Solte a cabeça à frente, aproximando o queixo do peito.
volte. Veja se pode sentir movimentos respiratórios na parte alta do tronco, a região das clavículas, região do pescoço. E a respiração é completamente livre. Se você se perceber interferindo na respiração, larga completamente esse controle. Vem apoiando as mãos no chão, à frente dos pés, solta o tronco à frente, a testa vai em direção às mãos. E aproveite para relaxar bem na postura, soltar as costas. Enquanto solta, relaxa, se observa. Vai também se envolvendo com os movimentos respiratórios nas costas como um todo. Expansão e retração, desde a parte mais baixa da coluna até a região do pescoço. Volte a deixar as costas retas. Observe-se na postura. E observe a respiração acontecendo. Os impulsos respiratórios. E que isso acontece sem o seu controle, sem o seu comando. Como se você estivesse observando a respiração de uma outra pessoa. Perceba os movimentos respiratórios, os movimentos do corpo, desde a região de assento até a região do pescoço. Os movimentos do corpo provocam a entrada e a saída do ar. Os impulsos respiratórios provocam os movimentos do corpo. Como você sente a força desses impulsos?
Será que parece que a necessidade de respirar agora já é um pouco diferente da necessidade que tinha logo no início da prática? Deitamos e continuamos observando esses impulsos respiratórios, a respiração acontecendo. Durante essa permanência na postura de relaxamento, você encontra um estado de máxima atenção. Então a mente não se distrai, não é um descanso, não é um simples deitar. Através da busca pelo relaxamento do corpo todo, a gente vai observando como isso interfere na nossa necessidade de respirar. Como esses impulsos respiratórios se comportam enquanto relaxamos. E a gente vai observando até que percebe um ponto onde esses impulsos respiratórios se enfraquecem. E parece que a partir desse ponto é possível ter autonomia sobre a respiração, é possível passar a controlar a respiração. Deixe as pernas flexionadas, os pés apoiados no chão, joelhos para cima. E vamos passando a controlar a respiração. Você inspira profundo, levando os dois braços estendidos lá para trás. E solta o ar lentamente, trazendo os braços de volta até ficarem ao longo do corpo. Você vai coordenando o ritmo respiratório com o movimento dos braços. O movimento dos braços também faz com que a inspiração ela aconteça através do tórax. Levar os braços para trás assim ajuda a expandir o tórax. E depois a gente vai continuar fazendo essas respirações torácicas sem a ajuda dos braços. Você vai começando a colocar um ritmo de expiração, um ritmo de saída do ar mais lento do que o da entrada.
qual é o seu limite para esse ritmo. É que você sinta que tem total autonomia sobre a respiração, que não está indo contra esses impulsos respiratórios, ou seja, que você não sente falta de ar em nenhum momento, que você não sente ânsia pela próxima respiração. Comece a colocar uma pequena pausa com os pulmões cheios quando leva os braços lá para trás. Você mantém 1 ou 2 segundos, não mais do que isso. E aí depois volta os braços, soltando o ar lentamente. Próxima vez que soltar o ar voltando os braços, você continua mantendo as respirações profundas e lentas, mas agora sem o movimento dos braços. Agora você acompanha os movimentos do corpo. O corpo que se expande e se retrai quando respira. Onde você começa na inspiração alargando as costelas mais baixas e vai terminar alargando as costelas mais altas e as clavículas lá perto do pescoço. 1 ou 2 segundos de pausa e depois você solta o ar de forma lenta, prolongada, relaxante e agradável. Comece a fazer com que as expirações sejam completas, ou seja, que você solta o máximo de ar possível dos pulmões. E para isso vai percebendo que contrai um pouco o abdômen, contrai períneo, assoalho pélvico, para soltar o máximo que puder soltar o ar. Na próxima vez que soltar o ar, chegando nesse ponto de expiração máxima, deixe as pernas estendidas, a respiração livre e se observe alguns instantes. Máxima atenção
Atenção na respiração que continua acontecendo, sem o seu controle. Atenção aos impulsos respiratórios. Como ficam esses impulsos? Como fica a sua vontade de respirar? Depois da gente ter feito alguns ciclos de respirações profundas e lentas. E sem pressa, quando tomar a decisão de se sentar, você vai, sem movimentos bruscos, sem distrações, se sentando na sua postura de meditação. Onde retomamos as respirações profundas e lentas, inspirações profundas, onde você começa largando as costelas mais baixas até a região das clavículas, expirações lentas, relaxantes e completas, até que solte o máximo de ar possível dos pulmões. Faça com que as expirações sejam mais longas do que as inspirações. Não precisa se preocupar em contar o tempo. E observe esse silêncio interno que surge cada vez que chega nesse ponto ao final da expiração, onde terminou de soltar todo o ar e a inspiração seguinte ainda não aconteceu. Um breve instante de suspensão respiratória. Nesse instante de suspensão respiratória, ao fim de cada saída do ar, observe o seu silêncio interno. O momento onde há imobilidade do corpo, suspensão respiratória e silêncio mental. Tudo isso num pequeno instante. Próxima vez que chegar nesse ponto, ao fim da expiração, você para de interferir e fica com a imobilidade do corpo, com a respiração livre, solta e tranquila, e o silêncio interno, o silêncio mental. E assim você só se observa. Não se distraiam, não interrompam a prática nesse momento. Continue assim por pelo menos mais alguns minutos, se possível 5, 10 ou até mais. Fazemos pranayamas para que a gente possa contemplar esse momento que estamos agora.
Então permaneça mais alguns minutos na sua própria prática e depois, só depois, mandem seus comentários ou dúvidas e a gente se encontra aqui amanhã às 8 para nossa última prática desse programa. Obrigado, bom dia, boa prática.